Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família, nesse tempo de meditação na palavra do nosso Deus, de leitura das Sagradas Escrituras. Nós queremos rogar as mais ricas bênçãos sobre o seu lar e clamar a Deus para que continue sustentando, fortalecendo, abençoando a sua casa e principalmente guardando a sua intimidade com Ele, para que fortalecido na jornada com o Senhor, nós possamos enfrentar tudo aquilo que nos está proposto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, entregando a nossa vida e a vida de todos os nossos na presença do nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de acessar, ó Deus, livremente a internet e buscar um conteúdo bíblico que prega a Tua palavra e que edifica o nosso coração. Que o Senhor continue fortalecendo os nossos ouvintes, fortalecendo a nossa igreja, abençoando o Teu povo e fazendo com que a graça do Senhor alcance aqueles que tanto precisam ser alcançados. Nos fortaleça nesses dias difíceis, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, lemos assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No que você tem se transformado nessa quarentena? Alguns que têm se transformado em verdadeiros atletas. Aquela paixão
pela bicicleta, pelo pedal, gente caminhando, pedalando 30, 40, 80 quilômetros, praticando aquela atividade física que há tempo não praticavam. Por outro lado, tem aqueles que estão ganhando peso e dizendo o seguinte: a quarentena tem me transformado num verdadeiro comilão. Aqueles que praticaram agora o hábito da leitura, de assistir uma série nos vários canais de televisão, aqueles que talvez têm dormido mais e têm se transformado em pessoas mais preguiçosas, enfim, o que esse tempo tem ajudado ou prejudicado você e em quem você tem se transformado? Esse texto da Palavra de Deus é um exemplo de como devemos viver não apenas num período da nossa vida, mas em toda a nossa jornada. O apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja tão problemática na cidade de Corinto, que enfrentava tantos problemas éticos, morais, em conflitos, em várias divisões, o apóstolo Paulo traz aqui uma palavra contundente que nos exemplifica como deve ser a nossa vida e em quem e como nós devemos ser transformados diariamente. O contexto desse texto nada mais é do que quando o apóstolo Paulo fala de Moisés, aquele que conversava com o Senhor e tinha um véu que cobria o seu rosto. Ele agora diz que nós precisamos contemplar o nosso Deus para sermos transformados. É isso que deve ser a nossa prática, o nosso exercício diário. Não contemplar as obras más da vida, mas contemplarmos aquele que é o Criador de todas as coisas. E à medida que nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados por Ele. E a palavra transformados aqui do grego é metamorfose. É uma transformação de natureza, é uma transformação plena, é aquele exemplo mesmo da borboleta, quando se transforma naquele animal lindo e agora pode voar. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos diariamente ser transformados à natureza do nosso Redentor Cristo Jesus, para que o nosso falar seja de Cristo, para que o nosso pensar seja de Cristo, para que o nosso agir seja de Cristo, para que cada ação, cada exemplo, cada passo, cada palavra que um dia proferirmos não seja nosso, mas seja do próprio Cristo. E a figura que Paulo usa aqui é a de um espelho. Ele diz que como um espelho reflete a imagem, nós também precisamos refletir a imagem de Cristo. Mas o espelho na época de Paulo não era o espelho que a gente tem hoje, que caracteriza e que reflete a nossa imagem perfeitamente. O espelho na época de Paulo era um instrumento de bronze ou outros de cobre, que não evidenciavam uma verdadeira imagem, era uma imagem ofuscada, opaca ainda. E quando eles olhavam no espelho, ele não se via plenamente ainda, mas o processo que Cristo está fazendo em nossa vida, de uma verdadeira metamorfose, de uma verdadeira transformação, vai chegar até o estágio final, o último ponto, em que Ele vai olhar para a nossa vida e nós refletiremos quem Ele é. Como aquele processo do ourives que purifica a prata ou o ouro e leva aquela substância valiosa a uma temperatura elevadíssima, a ponto de derretê-la. E depois que esse processo é feito, ele então molda
aquele objeto, aquela substância naquele objeto desejado e leva por um processo de resfriação, de resfriamento, a ponto do metal gritar, um barulho ensurdecedor. E sabe quando o ourives sabe que aquele objeto está plenamente purificado, puro? Quando ele olha para o objeto e a sua imagem é refletida nele. É exatamente isso que acontece na nossa vida. O Senhor nos leva a processos dolorosos, de sermos provados no fogo, de gemermos de dor diante de tantas situações da vida, mas não desista e não pense que chegou ao fim. O Senhor está nos transformando na sua plena imagem e assim nós seguiremos até o dia em que nós olharmos para o Senhor face a face e o caráter dele e o jeito de viver dele e a imagem dele estará plenamente em nossa vida. Que o Senhor te transforme diariamente, que a sua mudança de natureza seja constante e que a graça do Senhor jamais se aparte da sua vida durante esse árduo processo. Que o Senhor esteja contigo em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos ser transformados diariamente pelo Senhor, nesse processo de glória em glória, até chegarmos na sua própria imagem e assim, naquele dia glorioso, desvendarmos o nosso rosto e contemplar o Senhor tal como o Senhor é. Nos ajude nesse processo, nos guarde, nos sustente e fortaleça em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor esteja contigo e que esse processo de transformação seja realizado diariamente pelo próprio Espírito do Senhor na sua vida. Se disser que